ser civil. Então, voltando. Regra geral, a prisão tem caráter penal. Somente de forma excepcional, excepcionalíssima, ela tem caráter civil. Né, Ana? É esse mesmo. É esse mesmo. E aí o aluno deu depoimento, né, na turma da faculdade. E ele disse que não foi nada agradável esse tipo de prisão. Importante vocês lembrarem, está devendo alimentos, pode ser preso. Está devendo alimentos, pode ser preso. Acontece que na prova da ordem, o examinador pode falar para você o seguinte: considere que João foi considerado depositário de um bem em razão de uma dívida. Vou repetir. Considere que João foi considerado depositário de um bem em razão de uma dívida. Não cumpriu fielmente o depósito. Portanto, depositário infiel. O juiz decretou a prisão desse cara. Pode ou não pode? Repetindo. Depositário infiel. Pode ser preso? Resposta para a OAB e para a vida. Não. Súmula 25 do STF. Está projetada para vocês no YouTube. Súmula vinculante 25 do STF. É inadmissível a prisão do depositário infiel. É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Esse é o teor da súmula vinculante 25 do STF. Então, tínhamos no Brasil duas possibilidades de prisão civil. Quem é depositário e quem deve alimentos. O depositário acabou, não pode mais prender. Só pode prender hoje o devedor de alimentos. Fechou? Guardem isso, que é super importante, inclusive para a prova da ordem. Tá, pessoal? Bom, continuando. Agora eu vou precisar desenhar. Então, claro, desenhar no YouTube. Eu não consigo desenhar no Instagram, infelizmente. Não tem recurso. Eu não conheço recurso para isso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da posição, isso é super importante também, da posição dos tratados internacionais de direitos humanos. Depois, se eu conseguir, eu mostro para vocês no Instagram o desenho que eu tiver feito. Vamos lá, pessoal. Tratados, vou desenhar agora. Tratados internacionais de direitos humanos. Esse ponto é super importante. Então, venham comigo aqui. Tratados internacionais. Tratados internacionais de direitos humanos. Então, eu tenho um tratado internacional de direitos humanos. Ok, até aí tudo bem. E nesse tratado, eu quero saber qual é a força dele no Brasil. Considerando que esse tratado foi incorporado ao Brasil, qual é a força dele? Isso é importante até pelo estudo da questão do depositário infiel. Tem tudo a ver com esse ponto do depositário infiel. Por que o Supremo, embora estivesse previsto na Constituição, por que o Supremo passou a falar que depositário infiel não pode mais ser preso? Somente o devedor de alimentos. Por conta dessa explicação que eu vou dar para vocês agora no desenho do YouTube. Vamos lá. Então, os tratados internacionais de direitos humanos, eles podem entrar no Brasil de dois jeitos. Vou repetir. Os tratados internacionais que protegem direitos humanos podem entrar no Brasil de dois jeitos. Quais são? Primeiro, através do quórum de 2 turnos. O que significa 2 turnos? Passar 2 vezes na Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado. E cada uma delas com quórum de 3/5 dos deputados e dos senadores. 2 turnos e 3/5. Se o tratado internacional tiver passado pelo Congresso Nacional e sido incorporado no Brasil com esse quórum de 2 turnos, 3/5, ele vai ter força de emenda constitucional. Guardem esse desenho que eu estou fazendo para vocês. Pode cair questão tanto em constitucional quanto em direitos humanos para a prova da ordem. Então, repetindo, Tratado Internacional de Direitos Humanos, como que ele entra no Brasil? Se ele entrar com 2 turnos, 3/5, 2 turnos, 3/5, ele vai ter força de emenda constitucional.
E se ele entrar de outro jeito? E se ele entrar de uma forma mais simples, que não seja 2 turnos, 3/5? Eu vou colocar aqui no meu desenho outro quórum inferior. Outro quórum. Quórum é votação. Outro quórum inferior. E aí? Alguém sabe como entra um tratado de direitos humanos que tenha quórum inferior a esse de 2 turnos, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, por 3/5 em cada uma? Ele tem força supralegal. Guardem isso aqui que é importantíssimo. E difícil também. Supralegal. O que significa... Opa! Aí tá difícil, hein? Ainda bem que tem a borrachinha aqui. O que significa supralegal? Significa acima da lei e abaixo da Constituição. Supralegal. Então, guardem esse ponto. Eu vou repetir para o pessoal do Instagram ficar esperto. É o seguinte: no Brasil, um tratado pode entrar no Brasil e para ele entrar, ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. E de acordo com o quórum que o Congresso aprove o tratado, ele vai ter uma força ou outra. Se o Congresso aprovar com quórum de 2 turnos, 3/5, ele vai ter força de emenda constitucional. Já temos 3. Se o Congresso aprovar com outro quórum inferior, por exemplo, maioria simples, maioria absoluta, ele vai ter eficácia supralegal, acima da lei, abaixo da Constituição. Então, eu vou desenhar para vocês agora, façam um print da tela, quem quiser, essa tela que eu estou no YouTube, para vocês guardarem. Eu vou zerar, 10 segundos, eu vou zerar a tela, já aprendi a zerar, para fazer o desenho desse esquema, para você enxergar ele de outra forma, né? Vamos lá. Agora eu aprendi a zerar o desenho, pelo menos isso. Alguma coisa a gente evolui de uma live para outra, né? Então é assim, ó, pessoal. Vejam só a pirâmide que eu vou fazer para vocês aqui. É nesse sentido aqui. Então veja, a pirâmide. Péssima a pirâmide, né? Vamos desenhar melhorzinho aqui. A pirâmide. E aí a gente tem 3 divisões. Eu vou mudar a cor para vocês aqui para ficar bem didático. Então, aqui em cima, a gente tem a Constituição Federal. Ok? Aqui embaixo, em verde, a gente tem as leis. E aí eu falei para vocês que os tratados podem ter força de emenda constitucional ou supralegal. Aonde que eles vão ser colocados nessa pirâmide se eles tiverem força de emenda constitucional ou se tiverem força supralegal? Vamos lá. Se eles tiverem força de emenda constitucional, eles vão ser colocados aqui em cima, junto com a Constituição Federal, emenda constitucional. E aqui vem os tratados que eu vou chamar de T1, Tratado de Direitos Humanos, com força de emenda. Ao passo que, se os tratados não tiverem o quórum de 2 turnos, 3/5, eles vão ter força supralegal. O que significa supralegal? Percebam, pessoal do YouTube, supralegal significa acima da lei, mas abaixo da Constituição. Então, eles mandam na lei, mas não mandam na Constituição. E qual foi a ideia do Supremo ao entender, boa noite quem está chegando, qual foi a ideia do Supremo ao entender que o depositário infiel não pode mais ser preso por dívida civil? O entendimento foi que o Brasil, tendo assinado o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos, não tendo esse quórum de 2 turnos, 3/5, tem eficácia supralegal, por isso que não mudou a Constituição. Se você for ler a Constituição, continua escrito lá, depositário infiel e devedor de alimentos. Continua lá. Mas eu não consigo executar essa prisão, porque ela é prevista em lei, e a lei está morta. Essa foi a ideia, essa foi a lógica do Supremo criar a súmula editar e criar a súmula vinculante 25, dizendo, concluindo, que é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja o tipo do depósito. Conseguiram entender?
façam um print nesse quadro, nesse quadrinho que está no YouTube, obviamente. E eu não sei se eu mostro para vocês aqui do Instagram, porque daí eu tenho que tirar tirar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pro pessoal. Ah, mas também no Instagram não tem muita gente, né? Não tem problema. Só me avisem se o pessoal do YouTube, se estão conseguindo acompanhar, se estão anotando certinho e se estão printando a tela, né? Sim ou não? Tem alguém daqui do Instagram que está no YouTube ou não? Bom, eu vou continuando aqui e vocês me avisem se está ok. Bom, continuando então, galera, vamos começar agora os remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Super importante essa matéria de remédios constitucionais. Vamos falar um pouquinho do habeas corpus, do habeas data, do mandado de segurança, do mandado de junção e da ação popular. Vamos seguir. Então, vejam lá. Beleza, Ana? Obrigado. Obrigado. Então tá bom. Façam o print da tela. A tela está aparecendo para vocês aí. 10 segundos eu já vou. Beleza. Eu já vou apagar aqui para fazer um slide novo. Vamos lá, vamos seguir. Então, a gente vai falar agora do habeas corpus. Habeas corpus. Percebam que o habeas corpus, eu protejo um específico direito. Que direito é esse? Guardem bem. Boa noite, Diego, meu amigo. Forte abraço. Que direito é esse? Liberdade de locomoção. Então, se você foi preso ilegalmente, inclusive, para vocês saberem e terem ideia, aquela questão que estão analisando do Lula, da incompetência do Sérgio Moro para prender o Lula, é em habeas corpus. Por quê? Está ilegalmente preso. Supostamente ilegalmente preso. Então, sempre que eu estiver sofrendo uma violência ou coação, sempre que eu estiver sofrendo uma ameaça ou já uma violação, a minha liberdade de locomoção cabe habeas corpus. Vou repetir. Sempre que eu estiver sofrendo uma violência, uma ameaça ou uma coação, boa noite, Andréia, uma ameaça ou já está violado, já estou preso, não tem mais jeito, já estou ferrado, estou preso. O que eu posso fazer se essa prisão for ilegal? Ou seja, não foi o juiz que expediu a prisão. Boa noite, Ed. Forte abraço, querido. Não foi o juiz que expediu a prisão. Foi o delegado de polícia que deu uma ordem de prisão. Não pode. O que eu faço? Habeas corpus. Habeas corpus. Então, repetindo, para o pessoal do YouTube, habeas corpus se destina a proteger o quê? A liberdade de locomoção. Repetindo, habeas corpus, liberdade de locomoção. Guardem isso. Ponto importante. O protegido em habeas corpus, que a gente chama de paciente, o protegido em habeas corpus, que a gente chama de paciente, só pode ser pessoa física. Não existe proteção em habeas corpus para pessoa jurídica. Repetindo, não tem sentido. Garanto que nenhum de vocês, em sã consciência, se não tiver tomado muita birita, nunca viu uma pessoa jurídica andando pela rua. Com certeza. Por quê? Porque ela não titulariza esse tipo de direito. Ela não tem liberdade de locomoção. Por isso, ela não sofre violência ou ameaça. Não cabendo habeas corpus em favor dela. Pessoa jurídica. Agora, pessoa física, sim. Essa, sim, qualquer pessoa física é tutelada através do habeas corpus, tá? Beleza. O que mais? Então, habeas corpus, o que protege? Liberdade de locomoção. Quem protege? Pessoa física. Habeas corpus, tem que ter advogado? Não precisa. Importantíssimo para a prova da ordem. O advogado no habeas corpus ele tem caráter facultativo. O advogado no habeas corpus tem natureza facultativa.
facultativo. Beleza. O que mais? Habeas corpus paga ou não paga? Habeas corpus é de graça? Tem custas ou eu tenho que pagar o processo? É gratuita, não tem custas. Pontos importantes do habeas corpus que a gente está vendo. Só pessoa física é protegida. Liberdade de locomoção. Advogado vem se quiser, se o cliente quiser. E não paga nada, não paga custas para entrar com habeas corpus, tá? Duas espécies de habeas corpus para a gente finalizar o habeas corpus. O habeas corpus pode ser preventivo, quando ocorrer a ameaça. E aí, se ocorrer a ameaça de eu ser preso, a ameaça, não estou preso ainda. Se ocorrer a ameaça de eu ser preso, o juiz pede para mim um chamado salvo-conduto. O salvo-conduto me garante que eu não vá preso, me garante que eu fique solto. E se eu já estiver preso, o habeas corpus se chama repressivo, quando já houver violação. E aí, o juiz faz o que comigo? Me expede um alvará de soltura. Repetindo, print na tela, habeas corpus. Habeas corpus protege, liberdade de locomoção. Quem é protegido? Só pessoa física. Advogado no habeas corpus, sim ou não? Não precisa. Habeas corpus é gratuito ou paga? Gratuito, não tem custas. Habeas corpus espécies, preventivo, quando eu estou ameaçado de ser preso. Repressivo, quando eu já fui preso ilegalmente. Nas duas, o juiz me expede o quê? Salvo-conduto, se eu estiver ameaçado e vou ficar solto, não posso ser preso. E alvará de soltura, se eu estiver preso e aí pretendo, então, agora ser solto. Ok? Print na tela do YouTube, habeas corpus, resumo tá aí. Vamos entrar no habeas data. 10 segundos para vocês printarem e a gente começa habeas data. Todo mundo acompanhando? Pessoal do Instagram, me desculpe, que a gente está fazendo o YouTube junto. E lá no YouTube tem... eu consigo escrever e passar slides. Coisa que não dá aqui para fazer. E aí o pessoal do YouTube está... Pelo menos a ideia é essa. O pessoal do YouTube é o pessoal que está pensando em fazer a prova da ordem. E aí a gente está focando mais nisso com eles. Mas vocês aí podem também bater uma bola, trocar uma ideia, fazer perguntas, tá? Até porque eu tô com um problema lá no chat do YouTube, não sei o que está acontecendo, mas vamos resolver. E aí eu não consigo nem ver o que o pessoal está falando, né? Mas enfim, fechou. Vamos seguir. Estamos então no habeas corpus. O segundo remédio, apaguei a tela, vamos começar um outro remédio com outra cor de tela. Vamos começar o nosso habeas data. Habeas data. Remédio super importante. Vamos lá. Habeas data. O habeas data, qual que é a finalidade do habeas data? Alguém tem ideia? Obrigado, Felipe. Saudade, cara. Grande aluno da UAB. Espero que esteja bem. Bom, vamos lá. Habeas data. Seguindo. Habeas data protege o quê? Muitos de vocês devem estar pensando, protege a informação. Informação. Errado. Para a prova da ordem e para a vida também errado. Por quê? Habeas data protege dados pessoais. Dados pessoais. A Constituição fala informações relativas à pessoa do impetrante. Vou repetir, pessoal. A Constituição, isso, Ed, acesso aos dados. Mas falta uma informação aí. Dados pessoais. Dados pessoais. Porque eu posso ter acesso a dados do poder público. Quanto está gastando num contrato administrativo? Eu tenho direito de saber isso. Mas isso é dado público. Não cabe habeas data se for negado. Agora, eu tenho uma informação minha, que está constando lá no INSS, lá na Receita Federal. Lá, isso, Ana, a pegadinha. Lá na Receita, lá no INSS, lá na Prefeitura, uma informação minha, só minha. Eu peço a informação, eu falo, queria corrigir essa informação aí. Eles falam, não, aqui você não vai corrigir. Agora foi negado.
Percebam um ponto importantíssimo para a gente fazer a virada da chavinha. Agora foi negado o meu acesso a dados pessoais. Foi negado onde? Segundo o requisito, estou escrevendo no YouTube. Banco de dados. Tudo bem, mas banco de dados eu tenho em todo lugar? Não. Mas é um banco de dados público ou de caráter público. Repetindo, estou escrevendo. Banco de dados público ou de caráter público. Quando os meus dados estão armazenados em bancos de dados do poder público, ou ainda que não sejam da administração pública, tenham caráter público, como é o SPC ou Serasa, se eu tentar ter acesso aos dados e o órgão público me negar, habeas data. Vou repetir porque essa palavra vai ser fundamental para o seu entendimento. A observação principal do habeas data é essa. Qual? Prévia negativa administrativa. Prévia, guardem isso, negativa administrativa. O que significa prévia negativa administrativa? Eu tentei obter informação pessoal, eu tentei obter meus dados pessoais, tive negados. Se foi negado, pessoal do YouTube, está vendo em vermelho, prévia negativa administrativa. Então, o habeas data é cabível somente quando eu tentei junto ao órgão público e não consegui. Primeiro eu tenho que tentar. Se eu sem tentar chego até o juiz e falo, juiz, olha o habeas data aqui. Ele vai falar, você é carecedor de ação. Você não tem interesse para esse processo. Por quê? Porque você não esperou a administração falar sim ou não para você. E você só pode chegar até mim quando ela te falar um não. Guardem bem esse ponto. Guardem bem esse ponto. Beleza. Então, repetindo. Habeas data pressupõe o quê? Dados pessoais. Dados pessoais significam dados daquele que está entrando. Que estão aonde? Em banco de dado público ou de caráter público. E qual é o requisito indispensável para eu entrar com habeas data? Prévia negativa administrativa. Beleza? Print na tela, 10 segundos e vamos entrar em mandado de segurança. Mandado de segurança. 10 segundos se passaram. Tela apagada. Mandado de segurança. Vamos embora. Então, povo, galera do YouTube, entramos no terceiro remédio constitucional, mandado de segurança. O mandado de segurança protege o quê? Vamos lá. O Zezinho, que eu estou desenhando aqui, o Zezinho, passou no concurso público do município Alfa. O Zezinho passou no concurso público do município Alfa, que tinha 10 vagas. O Zezinho ficou em 10º colocado na classificação. Se tinham 10 vagas e o Zezinho ficou em 10º colocado, ele tem que ser chamado. E aí, rolou o prazo de validade do concurso. Depois a gente vai ver isso em administrativo. É até 2 anos, prorrogado uma vez por igual período. Tudo bem. Vamos supor que foi 2, prorrogou uma vez por igual período. Passaram-se, então, 4 anos, desde que Joãozinho, o concurso dele foi homologado. Tudo bem. Ele ficou em 10º colocado. 10º colocado, tinham 10 vagas. Ele foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Fechou? Mas aí, nas 10 vagas que ele foi aprovado, ele ficou em 10º colocado, ele não foi chamado. E aí ele te procura e fala, doutor, fiquei sabendo que você passou na prova da ordem agora, faz um exame. Você conseguiria me ajudar nesse processo? Tem alguma ação que eu possa manejar para conseguir minha vaga no cargo público municipal? Resposta. O candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital. Boa noite, Roberto.
tem direito subjetivo à nomeação. Percebam agora, isso é importante, é por isso que eu estou fazendo o desenho para vocês. Que direito que o Zezinho tem mesmo? Direito à nomeação. Agora vejam, esse direito, ele tem que ficar trazendo testemunhas para falar que ele passou na prova? Ele tem que fazer perícia para falar que ele passou na prova? Ele tem que fazer uma comprovação, uma dilação probatória muito grande para provar que ele fez a prova e passou em 10º colocado? Não. Basta levar os documentos que ele tem. São suficientes para provar que ele foi aprovado e que ele tem direito de ser nomeado. Fechou. O que a gente tem aqui? Direito à nomeação. Primeiro ponto importante para você não esquecer. Direito à nomeação não é liberdade de locomoção. Se fosse, caberia habeas corpus. E direito de nomeação não é dados pessoais. A Constituição fala que sempre que não couber habeas corpus ou habeas data, então eu vou para onde? Mandado de segurança. Primeiro requisito está preenchido? Sim. Direito à nomeação não é locomoção, não é dados pessoais. Portanto, cabe mandado de segurança. Segundo requisito, para caber mandado de segurança, eu tenho que ter um direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele em que as provas já estão lá. É aquele em que as provas já constam anteriormente, antes de eu entrar com o processo. Nesse caso, segunda pergunta, Zezinho, quando for entrar com a ação, as provas já estão prontas ou ele vai ter que formar as provas durante o processo? Resposta, já estão prontas. Portanto, direito líquido e certo presente. Temos, então, os dois requisitos. Não é habeas corpus, não é habeas data. Segundo requisito, as provas já estão pré-constituídas. Preenchi os dois requisitos, o remédio cabível é mandado de segurança. Fechou? Para a gente fechar o desenho aqui do YouTube, mandado de segurança tem prazo, hein? Mandado de segurança tem prazo. Qual é o prazo do mandado de segurança? 120 dias. 120 dias. 120 dias é o prazo do mandado de segurança. Então, se você não entrou com mandado de segurança em 120 dias, você perdeu o remédio. Não que você perdeu o direito, você perdeu o remédio. Mas tem 120 dias para entrar com mandado de segurança. Ele também pode ser preventivo ou... Boa noite, Tadeu. Forte abraço, meu amigo. Ele também pode ser preventivo, galera do YouTube, ou repressivo. Fechou. Então, revisando, mandado de segurança no YouTube. Galera do YouTube, printem a tela. Temos 10 segundos de revisão, 10 segundos para vocês printarem a tela. Mandado de segurança. Primeiro ponto importante. Direito líquido e certo. Forte abraço, Fernando. Direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Prazo, 120 dias. Prazo, 120 dias. Apagando a tela do YouTube. Temos para fechar mandado de segurança o MS coletivo. MS coletivo. O que é o mandado de segurança coletivo? É aquele que vai proteger de uma vez só um grupo de pessoas que tem um interesse em comum, que tem um direito líquido e certo comum a ser protegido. Vamos lá. A pergunta da prova da ordem é: quem pode entrar com MS coletivo? Quem pode? Quem tem legitimidade para entrar com MS coletivo? Vamos lá. 1. Partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. Vou fazer direitinho aqui o desenho para ninguém ficar em dúvida do que eu estou escrevendo. Partido político com representação no Congresso Nacional. 2. Entidade de classe. Boa noite, Pedro. Grande aluno. Entidade de classe. 3. Organização sindical, sindicato.
4 e última, guardem essa para a prova da ordem. Mais de 2 questões na prova da ordem sobre isso. Simples a questão, desde que você saiba. 4, associação. Associação. Desde que legalmente constituída, ou seja, registrada em cartório, e em defesa dos seus membros ou associados, funcionando há pelo menos um ano. Um ano de funcionamento mínimo. Um ano de funcionamento. Repetindo, mandado de segurança coletivo. Para o pessoal do YouTube, importantíssimo esse print na tela. Vamos lá. Voltando aqui para colocar o vermelho para vocês. Partido político com representante no Congresso Nacional, entidade de classe, organização sindical ou sindicato e associações, desde que legalmente constituídas, em defesa dos seus membros ou associados, com um ano de funcionamento. Detalhe importante para a prova da OAB. Detalhe importante, OBS, prova da ordem. 2 pontos importantes que caem na prova. Vamos lá. Primeiro ponto. O sindicato, o partido político, entidade de classe ou associação, quando forem entrar com o mandato de segurança coletivo, não precisam ter autorização específica dos associados, dos filiados, dos sindicalizados. Então, não precisa, primeiro requisito, não precisa autorização específica. Não precisa de autorização específica. Segundo requisito, vamos supor que é uma associação que protege funcionários ativos e funcionários aposentados ao mesmo tempo. A pergunta da ordem também, a entidade poderia entrar com o IMS coletivo protegendo só uma parte, só, por exemplo, os aposentados, ou tem que entrar para todo mundo ou não entra para ninguém? Resposta, pode ser de parte ou do todo. Repetindo, de parte ou do todo em relação aos associados, filiados ou aqueles membros que pertencem à entidade. Então, parte ou proteção de parte barra todos os membros do grupo. Beleza? Bom, então, temos aí uma revisão do MS coletivo na lousa. Boa noite, Sérgio. Grande abraço, meu amigo. Temos aí uma revisão do MS coletivo na lousa do YouTube. Repetindo para vocês do Instagram, repetindo para o pessoal do YouTube enquanto eles printam a tela. MS coletivo, quem entra? Quem pode entrar? É só isso. Partido político com representante no Congresso Nacional. 2, entidade de classe. 3, sindicato. 4, associações. E a pegadinha da OAB nela, associação. Por quê? Porque ela só pode entrar com o MS coletivo, só pode impetrar o MS coletivo se estiver legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Guardem isso. Observações finais. Para fechar a tela, eu vou já apagar essa tela. Não depende de autorização específica de cada associado. Segunda observação, pode proteger parte ou todo o grupo representado. Fechou? Guardem isso, que isso é o filé do filé para a prova da ordem. Tá, pessoal? Print na tela do YouTube, apagando a tela e vamos avançar para outro remédio. Beleza? Então, repetindo, para quem está chegando agora. Boa noite, Ju. Repetindo. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, vimos na lousa que não é lousa, né? É na minha tela em branco aí. Vimos habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo. Vamos agora para o mandado de injunção. Mandado de injunção. É nosso quarto remédio constitucional. São 5. Terminando os 5, a gente faz exercício. Treina e avança na matéria. Vamos lá. Então, próximo remédio, mandado de injunção. A palavra injunção significa complementação, significa adição. Então,
Guardem isso que eu vou falar agora. Ah, boa pergunta, Cláudia. Vamos lá, vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui no cantinho uma observação importante aqui para você. Boa pergunta. Vamos lá, ó. Habeas corpus, estou no YouTube. Habeas data, mandado de segurança. O que a gente viu até agora foi isso. Vamos lá, 3 perguntas. 2, na verdade. Primeira, tem que ter advogado? Segunda, tem custas? É o que a Cláudia perguntou para a gente agora. Respondendo, pessoal do YouTube, tabelinha na lousa. Obrigado, Cláudia, pela pergunta. Tabelinha na lousa. Habeas corpus, gratuito. Habeas data, gratuita. Mandado de segurança, paga, tem custos. 2, advogado. Habeas corpus, não precisa. Habeas data, precisa. Mandado de segurança, precisa. Cláudia, tabelinha ok no YouTube? Deu para entender? Então, depois a gente pode fazer uma tabelinha dessa comum para fechar todos os remédios. Mas, por enquanto, já que teve a pergunta, a tabelinha para vocês aí em relação aos 3 que a gente viu, para comparar os 3, importantíssimo isso, tá? Na próxima live, na semana que vem, terça que vem, eu faço o Instagram sem estar fixado aqui, ele está fixado aqui para mim, eu não consigo tirar. Se eu tirar vai dar problema, que eu sei como é que eu sou, né? Então, eu estou fazendo pelo YouTube, que tá... o meu foco principal é o YouTube, né, pessoal? Então, eu estou fazendo por lá para fixar mais. Aí, depois eu vou dar uma aprimorada aqui no Instagram também, para os 2 ficarem bons, né? Eu não sei, aliás, o pessoal do YouTube, eu não sei como é que tá aí, mas eu não sei se a gente fica só no YouTube, se também fica no Instagram, não sei se vale a pena. Mas vamos seguindo. Depois vocês me falem o que vocês acham disso, né? Da gente ficar só no YouTube. É uma ideia. Aí a gente consegue concentrar as energias tudo para lá, para essa direção que eu tô aqui, ó. E aí eu tenho toda hora, né, ir para cá, para vocês no Instagram, para dar atenção também, para ninguém ficar desamparado. E em época de pandemia, o desamparo ninguém merece, né? Vamos lá. Então, mandado de injunção. Vamos seguir. Então, mandado de injunção é o remédio de quem mesmo, hein? Lembra em sala de aula o que eu faço com vocês? Ó, pensa aqui, tô desenhando aqui a Maria, tá? A Maria. A Maria tá meio triste. Porque ela tá na pandemia, solteira, não conseguiu um namorado, não conseguiu um marido, não conseguiu ninguém. Essa pessoa, você conversa com ela, né? E ela fala para você, olha, eu só vou ser feliz se eu tiver um namorado. Eu só vou ser feliz se eu tiver um marido. Percebam, essa pessoa depende de complementação para ser feliz. Depende de complementação. Ela depende de uma injunção. Ela só vai ser feliz junta. E aí, olha como tem tudo a ver. E aí, o que você dá de remédio para ela? Eu sempre brinco em aula. Rivotril. Porque não tem o que fazer. Enquanto ela não arruma um marido ou namorada, Rivotril. Dá Rivotril. O Rivotril complementa a solteira infeliz. Agora, norma constitucional, eu não vou falar de solteira infeliz, de Rivotril, não existe isso. É só para você entender a injunção. Injunção é precisar de outro. Injunção é depender de outro. Injunção é só ser feliz quando eu estou junto com o outro. Isso é injunção. E aí, o mandado de injunção é o mandado, é o remédio que eu entro no judiciário para tentar ser feliz. Porque eu não tenho a complementação. Eu não tenho o outro. Vejam só. Vou apagar a Maria aqui, porque vocês já entenderam. E a Maria não me interessa diretamente para a prova da ordem. O que me interessa é a injunção. Se vocês entenderam o que é injunção, tá ótimo, né? Que é precisar de um complemento. É precisar de uma complementação. Então, vamos lá. Sabendo disso, entendendo isso, a gente pode agora aprimorar um pouquinho o remédio do mandado de injunção. O mandado de injunção se destina a quê? Vamos lá. Suprir a falta. Vejam que até agora foi o que eu falei para vocês. Suprir a falta é carência. Carência não de um parceiro. Agora, teoricamente, carência de norma.
de norma que regulamenta a Constituição Federal. Então, para suprir a falta de norma constitucional não regulamentada, norma constitucional não regulamentada, o que eu faço? Para suprir a falta de norma constitucional não regulamentada, mandado de injunção. Como é que chama essa norma constitucional de eficácia? De eficácia eu vou falar a resposta. Como é que chama essa norma constitucional que depende de outra para ser feliz? O nome dela é norma constitucional de eficácia limitada. Exemplo. A Constituição fala que o servidor público só terá direito de greve na forma da lei. Servidor, greve, lei. Quando a Constituição fala que a greve do servidor depende de lei, isso, Ed, norma de eficácia limitada, mandado de injunção, perfeito. Sempre que a Constituição fala que o servidor vai ter direito de greve na forma da lei, eu dependo de uma lei para ter o direito. Embora a Constituição fale isso, eu só vou estar preenchido se tiver a lei da greve. E até hoje não existe uma lei de greve do servidor. Portanto, qual é o remédio cabível? Já foi antigamente impetrado, já faz tempo. Mandado de injunção. Mandado de injunção. E para fechar, mandado de injunção. Vou colocar aqui do lado, porque eu usei o espaço para fazer tabela. E esse ponto aqui é também top dos tops. Qual é a posição que o Supremo entende hoje a respeito da eficácia do mandado de injunção? O que significa isso? O mandado de injunção, quando eu entro, ele é para suprir uma falta, não é? Mas o juiz consegue suprimir a falta? Olha que coisa bizarra. O juiz consegue suprimir a falta porque o que está faltando é lei. O que está faltando é lei. Aí, qual foi o artifício jurídico genial que chegou o Poder Judiciário brasileiro em relação a isso? Foi o seguinte: se você não tem lei, o juiz pode adotar uma lei parecida, uma lei análoga para o caso e aplicar e dar o direito, e conferir o direito. Como que a gente chama isso? Essa possibilidade do Poder Judiciário conferir o direito faltante aplicando uma lei parecida. Posição, isso cai na prova da ordem. Posição. Estou escrevendo aqui. Vou escrever em vermelho para vocês não errarem nunca mais isso. Posição concretista. Posição concretista. O que significa posição concretista? Significa isso que eu acabei de falar para vocês. O Poder Judiciário tem o artifício jurídico, tenha o entendimento de que, havendo falta de norma que complementa, que faz a injunção da norma constitucional, eu posso usar uma outra norma parecida que consiga fazer a injunção e eu consiga dar o direito. E isso se chama posição concretista. Repetindo, posição concretista. Para fechar, mandado de injunção. Vou aproveitar a mesma tabela que eu já fiz e colocar um quadrinho para ele aqui do lado. Então, vamos lá. MI. Aproveitando, MI, tem custas? Resposta. Tem. E como que você vai lembrar agora? Tudo que começar com H é de graça. Tudo que começar com M é monetizado. H, eu costumava brincar com os alunos antigamente, que é H gratuito, mas é ridículo isso. Então, H é de graça. H é grátis. E tudo que é M é monetizado. Tem dinheiro, tem money, tem dinheiro. Então, começou com M, tem money, tem custas. Não começou com M, aí é de graça. Pode pensar assim que dá certo. Tá bom? E outra pergunta. Mandado de injunção, tem advogado? Tem advogado.
Qual é o único remédio que não tem advogado? Habeas corpus. Então, para a gente fechar mandado de injunção, fechar. Mandado de injunção serve para quê? Completar a norma constitucional, fazer a injunção, fazer o complemento. E como que eu faço esse complemento? São normas de eficácia limitada, normas constitucionais de eficácia limitada. Para suprir essa falta, para suprir a carência da norma constitucional, o que eu faço? O Poder Judiciário tem aplicado a posição concretista, usando uma lei parecida para aquele caso que está faltando norma. Posição concretista. Norma de eficácia limitada, posição concretista, suprir a falta de norma regulamentadora da Constituição. Fechamos mandado de injunção, 10 segundos na tela para você fazer o print e a gente vai para o último remédio, ação popular. Beleza? Print na tela feito. Apagado. Último remédio constitucional de hoje. Ação popular. Ação popular pode cair tanto em constitucional quanto em administrativo. Então, fiquem atentos para ela. Ação popular pode cair nas duas matérias, constitucional e administrativo. Vamos lá. Ação popular é a ação de quem? Vou falar a palavra-chave aqui, você não pode esquecer nunca mais isso. Ação popular é a ação do cidadão. Ação popular é a ação do cidadão. O que significa cidadão? Lembra aquela música do Skank, Pacato Cidadão? Então, o pacato cidadão é o brasileiro que tem título de eleitor. Tem que ter título. O cidadão é o cara que vota, para você lembrar. Cidadão é o cara que vota, é o pacato cidadão, que está sempre votando errado. Esse pacato cidadão, esse cidadão, é o cara que pode, democraticamente, entrar com uma ação chamada ação popular, que não é a ação do povo, é a ação do cidadão. E uma coisa é povo, outra coisa é cidadão. Já guardem pelo menos isso. A ação popular é a ação do cidadão. E o cidadão faz o que com a ação popular? Ele tenta controlar as irregularidades que a administração pratique na coisa pública. Por exemplo, violando o patrimônio público, fraude em licitação. O fulaninho tomou conhecimento que a administração está fraudando licitações. Desculpem, com base na nova lei. Ele pode entrar com uma ação contra isso? Pode. Anulando o processo licitatório. Como chama essa ação? Ação popular. O que mais que o cidadão pode proteger com a ação popular? Vamos lá. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Patrimônio cultural. O que mais? Moralidade. Moralidade. E, para fechar, meio ambiente. Então, se alguém foi nomeado para um cargo público ilegalmente, uma pessoa nomeou um parente para um cargo público que não podia, nepotismo. Embora não tenha violado o patrimônio público, porque ia ter que pagar para um servidor para aquele cargo mesmo, a administração pública violou o princípio, pelo menos, da moralidade, impessoalidade, violou princípios. E aí, por ter violado a moralidade, já cabe uma ação popular para anular o ato de nomeação daquele fulaninho que é parente do outro que nomeou. Entenderam? Então, lembrando, a ação popular protege o quê? Protege a coisa pública. Para você guardar, essa palavra pode ser uma palavra só. Ação popular protege a coisa pública. Protege a coisa pública por quem? Quem protege a coisa pública? O cidadão. O cidadão. Perguntas de ação popular. Para vocês. Ação popular. Se quem propõe é o cidadão, ele pode propor com quantos anos? Repetindo. Ação popular. Quem propõe é o cidadão. Portanto, qual é a idade mínima para uma pessoa propor ação popular? Eu não sei o que vocês estão respondendo aí no YouTube, porque nem dá para responder, né? Eu não sei o que vocês estão pensando. Quem está pensando 18 anos, errou.
A idade para você entrar com a ação popular é, estou marcando aqui no YouTube, 16 anos. Por quê? A partir de 16 anos eu posso já ter o título de eleitor. E se eu me alistar aos 16 anos, então eu já posso também entrar com a ação popular. Essa é uma outra vantagem de estar alistado antes dos 18 anos. Ok? Segundo ponto, e esse é o mais importante, esse bate e ferra vocês na prova da ordem. Segundo ponto, vamos supor que eu vá entrar com uma ação popular contra o governador de São Paulo, por irregularidades na compra de vacina, o que quer que seja. Pergunta, governador é julgado no STJ, em relação a crimes, por exemplo. Eu vou entrar com ação popular no STJ, sim ou não, em face do governador Dória? Sim ou não? Ação popular no STJ contra o Dória, sim ou não? Quem pensou sim, errou. Errou por quê? Essa é uma grande dica da ação popular. A ação popular é sempre proposta na primeira instância, contra quem quer que seja. Vou repetir. A ação popular é sempre proposta na primeira instância, contra quem quer que seja, contra qualquer pessoa. Ainda que a pessoa tenha foro por prerrogativa de função em relação a crimes, a ação popular vai sempre na primeira instância. Não esqueçam isso, isso é muito importante, tá bom? Para a gente fechar remédios, fazer exercício e fechar a aula de hoje, né? Já passamos, né, o tempo, para a gente não ficar muito maçante também. A ideia é que seja uma coisa leve, um bate-papo, e que a gente consiga aprender um pouquinho, né? Então, vamos lá. 5 segundos na tela para você printar. Eu vou fazer um resumo de todos os remédios e a gente faz exercício e encerra a nossa aula de hoje. Tá bom, pessoal? 5 segundos. Reloginho na tela. Não tem reloginho nenhum. Tô brincando. Apagado. Opa. Aí. Apagado. Agora sim. Agora oficialmente apagado. Vamos lá. Agora uma tabelinha com os pontos principais dos nossos remédios, tá? Vamos lá. Vou fazer uma tabela aqui, na parte de baixo. Para quem está chegando agora, boa noite. A gente está transmitindo o nosso bate-papo pelo YouTube. Talvez tenha gerado alguma confusão de quem entra aí no Instagram. Eu ficaria meio confuso mesmo, porque eu olho para vocês, daqui a pouco olho para lá e fico escrevendo alguma coisa, né? Que estranho que é, né? Na verdade, é por isso, então, que a gente está no YouTube, está no Instagram, mas a preferência é pelo YouTube, né? Eu preferia que vocês estivessem todos no YouTube, aqueles que pretendem, claro, a prova da ordem, porque lá está mais organizadinho, eu consigo me... Boa noite, Camila, grande professora da Unitar, nossa colega. Então, a gente está pelo YouTube, vai ver lá, Camila, no YouTube, que show, né? A organização de aula, fica muito mais legal. Então, eu prefiro, né? Eu gosto assim, que eu posso escrever, que eu posso desenhar, que eu posso brincar e tal. Aqui fica mais difícil no Instagram, mas vamos lá. Eu vou seguindo com vocês aqui e a gente vai. Então, vamos lá. Tabelinha dos 5 remédios. Primeiro remédio, habeas corpus. Segundo remédio, habeas data. Terceiro remédio, mandado de segurança. Quarto remédio, mandado de injunção. Quinto e último remédio, ação popular. Esses são os remédios que a gente viu hoje, né? Vamos lá, preencher a tabelinha com aquilo que é de mais importante sobre eles. Habeas corpus protege o quê? Liberdade de locomoção. Habeas data protege o quê? Dados pessoais em banco de dado público ou de caráter público. Mandado de segurança protege o quê? Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Mandado de injunção. Injunção é o que mesmo? Suprir a carência. Suprir a carência. Então, mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora da Constituição. Falta de norma carente. Falta de norma constitucional carente. Vou pôr carente aqui, porque vocês que assistiram a aula não vão esquecer mais isso.
Falta de norma constitucional carente, qual é o remédio? Mandado de injunção. Ponto final. Ação popular, proteção da coisa pública. Proteção da coisa pública. Agora, em vermelho, eu vou pôr os pontos principais desse remédio. Repetindo, em vermelho, na canetinha vermelha, eu vou pôr os pontos principais desse remédio. Então, vamos lá, pontos principais. Só pessoa física pode ser protegida por habeas corpus. E, boa noite, Davi, querido aluno, querido e ótimo aluno. Eu tenho a sorte de ter grandes alunos, viu? Eu tenho a sorte de ter ótimos alunos. Eu tenho orgulho. A gente está terminando o nosso curso na Unitar Faculdade, já em constitucional. Estamos no 3º semestre. Acompanhei essa turma desde o 1º semestre. E é um orgulho ver o desenvolvimento desse pessoal, né? Lembrei disso por ter visto o Davi. Davi, grande orgulho, hein? Eu vejo a prova desses alunos assim, dá orgulho de ver. Então, só pessoa física, habeas corpus. O que mais? Advogado não precisa. Esses pontos que estão em vermelho, vocês, pessoal da OAB, tem que guardar. Lembrando que a gente está fazendo uma tabelinha no YouTube, né, no canal do YouTube, para revisar a prova da ordem. Habeas data, qual é a palavra importante? Prévia negativa administrativa. Mandado de segurança, qual é a palavra importante? Direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Outra palavra importante do mandado de segurança, se você quiser, 120 dias. 120 dias. Beleza? Mandado de injunção, palavra importante, posição concretista. Concretista. Que é aquela em que o judiciário... Obrigado, Davi. Obrigado. Posição concretista é aquela em que o judiciário confere o direito, é aquela em que o judiciário concede o direito faltante, aplicando uma lei analógica, por analogia. E para fechar, ação popular. Qual é a palavra-chave mais importante dela? Cidadão. Cidadão é a grande palavra da ação popular. O que é cidadão mesmo? Aquele cara que tem o título de eleitor. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Doutor Marcelo, grande médico, meu colega de Aikido. Mas siga o doutor Marcelo também no Instagram. Dicas de alimentação, dicas de vida saudável. Grande prazer, Marcelo, te ver de novo. Vamos lá, pessoal. Revisando a tabela antes de eu apagar. Eu não vou apagar agora, antes da gente fazer uma outra tabelinha aqui em cima. Tabela 1. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Habeas data, dados pessoais. Mandado de segurança, direito líquido e certo. Mandado de injunção, falta de norma constitucional carente. Ação popular, proteção da coisa pública. Palavras mais importantes de cada remédio. Habeas corpus, só pessoa física protegida. Habeas corpus, não tem advogado ou não precisa de advogado. Habeas data, negativa administrativa é necessária. Mandado de segurança, direito líquido e certo, 120 dias. Mandado de injunção, posição concretista no Poder Judiciário, concedendo o direito faltante. Ação popular, cidadão, é o pacato cidadão. Música do Skank. Fechou? Para a gente fechar os remédios, fechar a aula, fazer exercício e até semana que vem. Vamos lá. Tabelinha, mais uma tabelinha, a última tabelinha, print na tela, 10 segundos, vou fazer uma tabela do mesmo jeito que eu fiz essa, grande, né, para todo mundo conseguir enxergar bem. 10 segundos. Tabelinha vai ser apagada. Foi. Última tabela sobre pontos importantes dos remédios em relação a custas e advogado. Vamos lá, a gente já viu essa tabela. Vamos revisar agora de forma completa com todos os remédios. Temos aqui, então vamos lá. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção,
e ação popular. Ok, vamos lá. Partiu. A pergunta agora é a seguinte. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. Pagam ou não pagam? Tem custas ou não tem? Já ensinei a dica para vocês. Tudo que começar com H é de graça. Tudo que começar com M tem money, tem dinheiro. E a última observação é e a ação popular, que não começa nem com H nem com M, começa com A. Vamos lá. Então, habeas corpus, gratuito. Habeas data, gratuito. Mandado de segurança, tem custas. Mandado de injunção, tem custas. Ação popular, regra geral, gratuito. Para fechar, hein? Salvo se houver má fé do autor popular. Se o autor popular tiver agido de má fé, com intenção... Boa noite, Mônica. Grande prazer. Mônica fez uma live incrível segunda-feira no ProOrdem, né, com tecnologia de ponta, que eu não consegui fazer ainda, Mônica. Mas eu estou no YouTube, né? No YouTube a gente está um pouco mais avançado. Pelo menos a gente espera. Então, professora Mônica, grande professora de tributário do ProOrdem, direitos humanos, internacional, também professora de tudo. Grande professora. Repetindo, habeas corpus e habeas data, na faixa, de graça. Mandado de segurança, mandado de injunção. Como começa com M, tem money, então tem custas. Ação popular, regra geral não paga. Mas se ficar provado que você teve má intenção em propor ação para sujar o nome daquela pessoa que você propôs ação popular, aí sim você vai ser obrigado a pagar as custas do processo. Beleza? Último ponto para a gente fechar a revisão, fechar a aula de hoje e fazer exercício. Advogado nos remédios. Advogado nos remédios. Habeas corpus tem? Habeas corpus não precisa, é o único. E os outros? Os outros têm que ter. Então, antes que vocês fiquem perguntando, porque no curso presencial, os alunos sempre perguntam, professor, e a ação popular tem advogado? Antes que vocês perguntem, todas as ações têm que ter advogado. O único remédio... Boa noite, Marcião. Eu estou tendo o privilégio de ter os professores aqui do ProOrdem, todos aqui, né? Passando pela live. Prestígio. Márcio também, grande professor de empresarial, ética também. Os professores aqui são polivalentes, né? Uma grande honra participar desse time. Grande Márcio. Então, última frase que eu vou falar para vocês antes da gente fazer a revisão. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. Os que têm H não paga, os que têm M paga, a ação popular em regra não paga, mas pode pagar. Todos eles têm que ter advogado, salvo o habeas corpus, que não precisa de advogado. Fechou? Olha lá, Mônica, tem gente elogiando sua dica para a primeira fase da OAB, exame 30, certeira. Só tem professor fera aqui, viu? Eu estou tentando fazer um... Obrigado, Marcelo. Tamo junto, só tem professor fera. Eu fico aqui no meio deles, aqui, tentando pegar por osmose alguma coisa e na onda, né? E na onda. Vamos lá. Pessoal, terminamos remédios, hein? Terminamos remédios. Vamos para... Boa noite, Fernanda. Grande prazer. Vamos lá, então, para fazer questão no YouTube. Agora eu não consigo fazer questão com vocês no Instagram, né? Eu só consigo fazer com o pessoal do YouTube. Vejam a questão aí projetada, questão na tela. Conseguiram dar o print aí, pessoal? Deem o print aí, 10 segundos. Aí, beleza. 10 segundos, último slide de hoje. Grande, Fernanda, beijão para você. Bom, pessoal, vamos lá. Último estudo de hoje, último slide de hoje, último tema de hoje. É responder uma questão do que a gente acabou de aprender. Para fixar o conteúdo, obviamente, né? Vamos lá. Então... Obrigado, Maria. Obrigado. Não quero confete, não. A gente tá... É verdade o que eu falo, né? Eu tenho orgulho mesmo. Os professores aqui do ProOrdem são fantásticos, né?
E estão passando pela live aqui, né? Não tem o que falar. São impecáveis. A gente... por isso que tem que cada professor dar uma aula diferente, né? Uma matéria diferente, porque são tão bons naquilo que fazem, que a gente fica até sem graça. Não tem jeito, né, de falar sobre isso. Os caras são fantásticos. Bom, vamos lá, pessoal. Fazer a questão. Depois, como a gente vai terminar a live, e também o Instagram, não sei porquê, não me derrubou. Eu até esqueci que tinha prazo para o Instagram, né? Não me derrubou. Estamos aqui. Estamos seguindo no Instagram e estamos seguindo no YouTube. Sei lá. Vamos seguir, então. Então, meu compromisso agora é com vocês no Instagram. A gente vai fazer a questão aqui que está projetada no YouTube, juntos. E aí eu tiro o celular daqui e projeto para vocês no Instagram, para a gente acabar a live, tá? Para vocês também terem um pouquinho de participação nisso. Vamos lá, Cláudia, vamos para a questão. Corre para o YouTube. Vamos lá, então. Alfa, entidade de classe de abrangência regional. Então, vamos grifar. Entidade de classe. Isso é importante. De abrangência regional, legalmente constituída, e em funcionamento há mais de um ano. Pergunta: precisava ter funcionamento há mais de um ano para ser entidade de classe? Se fosse uma outra questão da OAB, não precisava. Porque a entidade de classe não tem prazo. Quem tem prazo é a associação. Vou repetir. Essa questão foi pegadinha do examinador. Ele colocou a entidade de classe que existe há mais de um ano. Mas não precisaria. Por quê? Porque esse requisito de um ano é só da associação. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, ingressa perante o STF com mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo. Para tutelar os interesses jurídicos de seus representados. Considerando a urgência do caso, Alfa não colheu autorização específica dos seus associados para a impetração da medida. Com base na narrativa acima, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Primeira, Alfa, sendo entidade de classe, pode entrar com MS coletivo? Resposta, pode. Segunda pergunta, antes da gente começar a responder a questão. Alfa, tem legitimidade para entrar com MS coletivo, mesmo não tendo autorização dos associados? Tem. Basta que sejam associados. Fechou. Vamos lá. Letra A. Alfa não tem legitimidade para impetrar MS coletivo, de modo que a defesa em juízo deve ser feita, olha que absurdo essa, de modo que a defesa em juízo deve ser feita pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Errado. A entidade de classe tem legitimidade. Então, letra A está fora. B. Alfa goza de ampla legitimidade para impetrar MS coletivo, inclusive para tutelar interesses de pessoas estranhas à classe ou à entidade. Aí também não, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ela só pode representar quem está na classe, óbvio. Óbvio. Uma associação só pode representar associados. Uma entidade só pode representar os representados, as pessoas da classe, os membros. O sindicato só pode representar o sindicalizado. Isso é uma coisa lógica. Bom, então a B está errada. C. Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos dos seus associados, sendo, todavia, imprescindível a prévia autorização nominal e individualizada de cada um. Imagina se uma empresa, uma pessoa jurídica for entrar com o MS, tem que ter autorização individual de cada um. Ela vai demorar um século para entrar com a ação, não tem sentido. Por isso, a letra C também está errada. Gabarito, letra D. Eu vou ler só para conferir, mas se A está errada, B está errada, C está errada, marca D e um abraço. Mas vamos lá. D, que é a resposta correta. Alfa possui legitimidade para impetrar MS coletivo em defesa dos interesses jurídicos
da totalidade ou de parte dos seus associados, independentemente de prévia autorização. Perfeito. A questão, a letra D é o gabarito da questão da prova da ordem, que trata sobre mandado de segurança coletivo. Durante a semana, recomendo que vocês façam outros exercícios sobre remédios constitucionais. Existem alguns legais sobre ação popular, sobre mandado de injunção. Façam os exercícios, se tiverem dúvidas, eu ajudo vocês se precisarem. Mas na próxima aula a gente já vai mudar de tema. Vamos falar sobre nacionalidade e direitos políticos, tá? Já estamos aqui com quase 1h20, 50, 1h30 de aula, né? Estamos cravando 1h30 de aula. Acho que tá bom, né? Passando disso, chegando em 2 horas, já fica pesado para vocês também. Fica parecendo uma aula de curso. Não é essa a ideia. A ideia é mais ser um bate-papo em que você consegue pegar algumas coisas do que propriamente uma aula, aquela aula mais assim, demorada, tá? Roberto, obrigado você. Gente, vou mostrar para vocês, como eu prometi aqui, só um minuto, o exercício. Desculpem, tinha esquecido, né? Então, ó, o exercício é esse. Vocês estão vendo aí, do YouTube. Exercício corrigido. A questão era essa, ó. Mandado de segurança coletivo, não teve autorização. E o gabarito é esse. O gabarito é letra D, independente de autorização por todos ou por parte. Tá? Então, para vocês aí do Instagram, agradeço a presença, né? Obrigado, Mônica, obrigado. Agradeço a presença. Para vocês do YouTube, tamo junto, né? Semana que vem, sempre. A minha ideia, né? Depois até queria a opinião de vocês. Vocês também, Mônica, professores que estavam por aí. Se eu fico só no YouTube mesmo, né? Se eu tiro esse pessoal do Instagram e jogo todo mundo pro YouTube, que eu acho que lá tá mais profissional, lá tá mais legal. Mas devagarzinho vocês vão dando a opinião de vocês e a gente vai vendo o que vai fazer, tá bom? Então, muito obrigado pela presença, pela atenção durante todo esse tempo. Hanna, chegou tarde, querida, já estamos acabando. Mas boa noite a todos, 1h30 de aula, né, de encontro. A live também durou 1h30, então a gente vai seguir semana que vem, terça-feira que vem, 8h20, 20h20, não tem como errar, 20h20. Terça-feira que vem, estamos juntos de novo para falar sobre nacionalidade e direitos políticos, tá bom? Valeu, Otávio. Obrigado, cara, pelas palavras aí. Semana que vem, vamos ver se eu consigo fazer o chat do YouTube e a gente já aprimora mais lá, tá bom? Obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dani. Um abraço a todos. Pessoal do YouTube também. Um grande abraço. Instagram encerrado. Pessoal do YouTube, estou encerrando agora. Então, um forte abraço para vocês. Obrigado pela presença. Infelizmente, não sei quem está aqui, mas estamos juntos semana que vem. A aula está sendo gravada. Depois eu disponibilizo para vocês todas juntas, tá? Um abraço. Boa semana.